E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João Urbano, professor de Ciência da Natureza, trazendo sempre conteúdo e questões aqui para o canal de Química, Física e Biologia. Tá? Hoje uma aula de Química sobre forças intermoleculares e eu vou utilizar o resumo, como eu já fiz parceria com ela várias vezes, o resumo da Maria Eduarda Gomes, que é do Instagram @medudagomes. Então ela tem Instagram lá com vários resumos interessantes e eu peguei o resumo hoje sobre forças intermoleculares para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Vamos começar. Então, o que são forças intermoleculares? Basicamente, é uma força eletrostática, vai ser uma interação onde vão manter moléculas unidas. Né? Então, uma molécula vai se ligar à outra através das forças intermoleculares. Não confundam com forças interatômicas, que são as entre átomos, que aí eu tenho as ligações covalentes, as iônicas e as metálicas. Aqui a gente está falando de forças entre uma molécula e outra, e a gente vai ver quais são as principais. O que ela colocou? Força eletrostática que ocorre entre moléculas. E para ser uma força eletrostática, eu preciso de polos diferentes, né? Uma carga negativa com uma carga positiva, elas vão gerar uma força de atração. Do mesmo jeito que a gente estuda na física, isso acontece nas moléculas aqui da química, tá bom, pessoal? Classificações. Vou seguir a ordem que ela colocou aqui no resumo. Dipolo permanente, dipolo permanente. Essa é a primeira força que ela colocou aqui. E ela colocou até uma força de atração eletrostática mediana. Ela não vai ser nem a mais forte nem a mais fraca que a gente vai ver hoje. Como ocorre? Vai ocorrer sempre entre moléculas polares. Então uma molécula polar com outra molécula polar, elas vão se ligar ali no mesmo ambiente, obviamente, elas vão se ligar através de ligações de polo ou de polo permanente. Vocês vão encontrar com essas duas nomenclaturas. E ela deu um exemplo aqui ó, do ácido bromídrico, HBr, se ligando a outras moléculas de ácido bromídrico aqui de HBr. E a notação que ela fez foi interessante. O H está ligado ao bromo através de uma ligação covalente, né, pessoal? Só que cada um desses HBr, então, que ela representou por um traço essa ligação covalente, mas cada um desses HBr estão ligados a outros através de ligação de polo ou de polo permanente, como ela colocou aqui. E essa ligação ela representou por uma espiral. Tá? A gente coloca representações diferentes para saber que uma ligação é a covalente e a outra é a de polo permanente. E aqui, muitas vezes a gente encontra para representação de ligações intermoleculares apenas um pontilhado entre uma ligação e outra. Eu vou deixar aqui para vocês na imagem, tá bom? Ocorre então entre moléculas polares e aqui é um dos assuntos que a gente precisa voltar sempre, tá? O pré-requisito é eu saber o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar. E para isso também eu preciso estudar geometria molecular. Próxima ligação aqui um pouquinho mais abaixo no resumo, tá? Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Vai sempre ocorrer entre moléculas polares também, assim como a anterior, só que aqui a gente precisa prestar atenção numa característica. É sempre entre o hidrogênio de uma molécula e o fluoroxigênio ou nitrogênio da outra molécula. Então elas precisam ter esses elementos químicos. O que ela colocou aqui? Uma força de atração eletrostática, como as outras, mais intensa, né, que ocorre entre moléculas polares, que aí ela colocou entre hidrogênio e flúor, entre hidrogênio e oxigênio, entre hidrogênio e nitrogênio. Percebendo aqui, pessoal, que é entre o hidrogênio e o flúor de outra molécula, ou do oxigênio de outra molécula, ou do nitrogênio de outra molécula. Como ela colocou aqui, por exemplo, tá? Ela ligou até moléculas diferentes. Ela ligou o ácido fluorídrico, o HF, com a ligação covalente aí representada por um tracinho, formando o ácido fluorídrico, perdão, se ligando a outro ácido fluorídrico. De novo ela representou na forma de uma espiral, agora a força intermolecular, ponte de hidrogênio, tá? E também ligou aqui a uma cetona, né? Ela colocou a cetona aqui, a propanona, se ligando ao oxigênio dessa propanona, né? Se ligando ao hidrogênio do HF, do ácido fluorídrico, através de uma ponte de hidrogênio. Ficou bem interessante porque ela representou aqui também que há a possibilidade de uma interação entre moléculas diferentes, não é só a mesma molécula, tá? E agora lá em cima, pessoal, dipolo induzido, ou aparece também dipolo instantâneo, dipolo induzido. Eu já vi só dipolo induzido como nome para esse último tipo de ligação que ela colocou. Eu vou citar mais um depois, tá? Força de atração eletrostática,
fraca, que ocorre entre moléculas apolares. Então sempre quando eu tiver moléculas apolares, elas vão se ligar através do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Eu prefiro esse nome porque uma ligação intermolecular, como a gente está vendo, é sempre uma interação eletrostática, uma ligação eletrostática entre um polo positivo de uma molécula e um negativo da outra. E aí eu crio essa força eletrostática. Como eu não tenho, as moléculas aqui são apolares, elas não têm polos, eu gosto de usar o nome de polo instantâneo, de polo induzido, porque por um instante essa molécula apolar vai estar com os elétrons mais para um lado do que para o outro, então eles vão estar ali polarizados por um milésimo de instante, algo bem instantâneo. E aí vai induzir, né, de polo instantâneo, de polo induzido, então por um instante uma molécula polar está polarizada e vai induzir a polaridade na outra, gerando assim uma interação eletrostática. Eu gosto muito desse nome por conta disso. Esse tipo de força, interação aí, também é conhecida como forças de London, tá? Por conta do nome do pesquisador que estudou esse tipo de ligação. Ela colocou aqui forças de Van der Waals ou dispersões de London. Há uma discussão, o pesquisador Johannes Van der Waals, ele estudou ligações intermoleculares e na maioria dos materiais tá forças de Van der Waals como qualquer tipo de interação ou ligação intermolecular. Em outros vai estar só para as ligações de polo permanente ou de polo instantâneo de polo induzido, então a gente tem que tomar cuidado, mas as forças de London vai ser exclusivamente aí para de polo instantâneo de polo induzido. Eu não posso generalizar. Então forças de Van der Waals seria um bloco maior de polo permanente e de polo induzido, e forças de London só para dipolo induzido, tá certo? Cuidado com a confusão aqui. Ela também colocou um exemplo aqui para dipolo instantâneo e dipolo induzido, por exemplo, a molécula apolar do hidrogênio, gás hidrogênio H2, tá? Que por um instante ele vai se ligar a outros gases hidrogênio através de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Pessoal, das três forças que a gente está vendo, ela é a mais fraca. E isso, pessoal, tem relação direta com o estado físico dos materiais. Então, quanto mais fraco a ligação, mais fácil de quebrar. E a própria temperatura quebra essas ligações. Quebrando essas ligações, eu passo do estado líquido ali para o gasoso. Então, as partículas ou moléculas, quando elas estão no estado gasoso, elas não têm ligações entre uma e outra. Então, as moléculas de água gasosas foi quando eu quebrei as pontes de hidrogênio e aí passou da fase líquida para o gás. E quanto maior a quantidade de interações entre as moléculas, mais unidas elas terão, passando ali para o estado sólido. Percebam então, por exemplo, aqui no exemplo que ela colocou, o H2 é um gás a temperatura ambiente, porque as ligações de polo instantâneo e de polo induzido já foram quebradas, tá? Então, quanto maior o ponto ou temperatura de fusão e ebulição, maior vai ser a interação entre essas forças, entre essas moléculas. E ela colocou aqui, ó, aumento da força de atração, a mais fraca de polo instantâneo, depois de polo permanente, ou às vezes só de polo, e depois ligações ou pontos de hidrogênio. Eu ainda acrescento aqui uma ligação mais forte do que as pontes de hidrogênio, que aparece muito nas provas ultimamente. A ligação íon-dipolo, que eu vou colocar a imagem, vai ser entre um íon e uma molécula polar. Por exemplo, entre o sódio e a água. Vai formar uma ligação aí muito mais forte do que a ligação de hidrogênio. Prestem bastante atenção nisso, porque não é nem culpa da Duda aqui, a maioria dos materiais só traz esses três tipos de ligação, deixando o íon dipolo de lado um pouquinho, mas eu estou vendo bastante cair nos vestibulares. E é isso, pessoal. Aqui a gente precisa então prestar atenção na polaridade das moléculas, então na geometria molecular, e eu também preciso prestar atenção que esse assunto tem tudo a ver com a temperatura de ebulição dos materiais. Certinho? Qualquer dúvida é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais, que eu deixei os links aí para Facebook, Instagram, na descrição do vídeo. Se o vídeo te ajudou, se curtiu o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que vai me ajudar muito a produzir cada vez mais vídeos para vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima.